Sou Daíse Fernandes, filha de Deus, trazida à existência nessa humanidade em 1973 com o propósito de estar hoje aqui influenciando essa geração. Sou casada com Sandro, gerei 2 lindas filhas, a Tainá e a Laís, e uma do coração, a Gabriela. Tenho como formação Life Coach pelo Fruitful Mind Institute e Ciências Sociais. Como ministério, amo facilitar o conhecimento que liberta, através dos cursos da Universidade da Família em minha igreja local. Como mentora, ajudo mulheres no resgate da sua identidade, da essência feminina. Também ajudo jovens na jornada da busca do seu propósito. E agora, como escritora, quero apresentar para vocês aqui meu filhinho. Nasceu agora, recente, esse ano. E eu tenho a alegria de poder compartilhar com você. Cartilha Depressão. Esse não é o seu fim. Cartilha por ser uma linguagem simples, de fácil entendimento para qualquer um. E aí aqui eu afirmo sim, depressão. Não pense que a depressão é o fim para você. Existem formas, existem meios de você se ajudar no processo, no tratamento contra a depressão. E é isso que eu faço neste livro. Eu compartilho um princípio, um segredo e 7 passos fundamentais que me ajudaram muito a me curar da depressão. Compartilho também o fato de eu ter vivenciado a minha filha dentro da minha própria casa com depressão. Lidar muitas vezes com alguém que está com depressão não é tão fácil, porque a própria pessoa muitas vezes ela não se sente bem com ela mesma, né? O que dirá com o outro? E às vezes se isola, fica quieto, só chora, e de repente o outro que nunca passou pela depressão não entenda essa situação. E muitas vezes pode usar palavras que ao invés de ajudar, vai prejudicar ainda mais nesse tratamento. Palavras têm poder de vida e de morte. E neste livro eu te incentivo a usar a sua boca para abençoar e para de fato ser um canal na vida daquele que está sofrendo com a depressão. Agora eu quero fazer um agradecimento para lá de especial a 2 mulheres maravilhosas que tenho o privilégio de chamá-las de amiga, Drica Reis e Tati Camargo. Essas mulheres que criaram o Ministério Mães com Fé. Eu conheço o trabalho delas e eu vejo de perto a intensidade do amor que elas colocam neste ministério, neste movimento que tem sido anual desde a pandemia. O carinho, o amor com o qual elas investem o tempo delas, as finanças delas, para poder fazer com que chegue até você este conteúdo. Não somente este, como todos os outros que vão passar por aqui, por este congresso. E eu tenho certeza que já abençoou muitas vidas e vai continuar abençoando. Que você possa se sentir tocado a estar orando por este ministério, a estar incentivando como você puder incentivá-las, ok? Obrigada, Drica, obrigada, Tati, pelo convite e por serem essas mulheres que influenciam essa geração com conteúdo de valor. Temos uma geração de muitas informações, só que informação muitas vezes não tem o valor que precisamos para de fato trazer uma transformação para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu fui convidada para falar sobre conflito de gerações. Conflito de gerações, a classificação, as diferenças entre elas e também como lidar com elas, né? As diferenças sempre existiram e o ser humano não sabe lidar muito com diferenças, sempre cria-se muito conflito por conta das diferenças. Nós poderíamos usar as diferenças para nos unir, né, para somar conhecimentos, para somar aí informação de conteúdo, de valor, mas infelizmente não é bem assim que acontece. E nós vamos ver um pouquinho o porquê disso, né? O porquê desses conflitos serem tão intensos, seja na família, seja no trabalho. As empresas também lidam, né, tem que lidar com conflitos de gerações, porque às vezes tem um gerente lá que já é antigo, né, e às vezes não aceita tanto a inovação, a ideia do mais novo. E quando o mais novo se torna gerente, aí que gera conflito mesmo, porque fica aquelas coisas, né, eu sei fazer isso há muito tempo, e desse jeito é melhor, enfim. Os conflitos em casa, né, na educação dos filhos, se você mora aí com o vovô, com a vovó, então com certeza você já ouviu pitacos do vovô e da vovó na educação, né, não é assim que ensina, eu te ensinei diferente, porque você não ensina também o filho deu certo, não sei o quê. Bom, tudo isso nós vamos tratar um pouquinho aqui, nós vamos ver como lidar com esses conflitos e como podemos, de fato,
nos conectarmos a essa geração. A palavra é exatamente essa, conexão. Precisamos nos conectarmos de volta com os nossos filhos, com os netos. Eu ainda não tenho neto, né? Quando terei, não sei. Mas enfim, quando eu tiver-los, eu peço a graça, né? A sabedoria, o discernimento ao Pai para saber lidar com as ideias, com os conceitos da geração do meu neto, que eu nem sei como é que vai ser. E para falar de geração e seus conflitos, nós precisamos primeiro entender o conceito do que é uma geração e a classificação delas. Tá? O conceito, o que é uma geração? Geração é um grupo de pessoas que nasceram no mesmo período, que compartilham ali os mesmos conhecimentos da época, os mesmos estilos musicais, a mesma moda, né? Os mesmos valores. Então, todos que nascem no mesmo... Eu, por exemplo, nasci em 1973, então todos que nasceram dali, neste ano, compartilham da mesma moda, dos mesmos ensinamentos, dos mesmos conceitos, dos mesmos valores, e assim é em cada geração. No meu tempo, por exemplo, o telefone era esse aqui, ó, né? Quando eu nasci, quando eu era pequena, né, criança. Eu não peguei essa época aqui. Esse aqui é só... Eu trouxe só para mostrar para vocês, mas é só uma relíquia, é só uma imitação. Mas este eu não vivi nessa época, essa aqui é a geração tradicionalista que eu vou falar para vocês. Esse aqui em 1970 e pouquinho, quase 1980, aí já era esses daqui, né? A mesma coisa carros, os carros marcam as gerações. Ó, esse daqui, esse aqui é de 1960 e alguma coisa, não vou lembrar, tá vendo? Ó, esse outro que eu vou te mostrar já é mais recente. Uma Lamborghini mais moderna, a gente vê no design, tá vendo aí? Por que eu tô te mostrando isso? Para você ver que existem as diferenças. As gerações são diferentes umas das outras. Tem conceitos diferentes, tem valores diferentes e nós precisamos aprender a lidar com esses conceitos. Hoje é esse telefone, já não é mais esse. Esse aqui a gente nem tem mais telefone em casa, só celular. Eu não sei se você ainda é um dos que tem telefone fixo, né? Isso já é quase raridade, telefone fixo. Mas voltando a falarmos sobre as gerações, então o conceito básico, a grosso modo, é esse, tá? Então, geração é o grupo de indivíduos que nascem, compartilham ali no mesmo período de valores, conhecimentos e tudo mais. Agora, a história classifica essas gerações. E aqui eu também quero trazer rapidamente para vocês um pouquinho de cada uma, tá? Começa com a geração tradicionalista, que é de 1946 para trás. Todos nascidos de 1946 para lá, a história classificou como geração tradicionalista, que é a geração raiz. É aquela geração que o nome já fala tradicional, né? É de família tradicional. Eram comunidades menores, sociedades menores, então era fácil passar os valores de pai para filho. O vô conseguia passar seus valores para o neto, porque isso era enraizado, era uma coisa assim bem profunda mesmo nessa geração. Por isso do nome tradicionalista. E esses tradicionalistas estão presentes em nosso meio hoje por volta dos seus 70 e poucos anos, 80, 90, que são os nossos vovôs e nossas vovós, né? Eles estão presentes aí nessa geração. Depois deles vem a geração Baby Boomer, tá? Que foi de 1946, pós-guerra, até 1964. Veja que o nome Baby Boomer significa explosão de bebês, exatamente. Por quê? Porque aconteceu um fenômeno social nos Estados Unidos. Após a guerra, né, a Segunda Guerra de 1945, após essa guerra, os soldados voltaram para casa e foram fazer bebês, foram aumentar suas famílias, né? E houve esse fenômeno aí que nasceram muitos bebês nessa geração. Então, por isso do nome Baby Boomer. É uma geração que teve como conceito paz e amor, né? E por quê? Porque já saiu de guerra, então eles estavam com ranço de guerra. Essa era a verdade, né? Então, eles queriam paz e amor. Foi a geração que começou os movimentos liberais, né? Os movimentos feministas começou nessa geração, onde as mulheres saíram de casa, foram trabalhar fora, foram atrás, né, dos seus sonhos. Então, foi nessa geração aí que aconteceu tudo isso. Após a geração Baby Boomer, veio a geração X, tá? Que é a geração de 1965 a 1981, que eu faço parte dessa geração, eu e creio que a maioria de vocês aí que está nos assistindo, né?
A geração X é a geração que veio trazer um certo equilíbrio, tá? Porque na geração anterior, as mulheres saíram de casa, foram trabalhar e tal, e na geração X começou a colher o resultado disso, dessa saída de casa, né? Então, o que aconteceu? Essa geração passou a trazer um certo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, vida familiar. É a geração que, com certeza, você deve saber disso, eu não sei se você foi um desses, que falou muito assim, nossa, não, eu quero trabalhar, quero dar o melhor para os meus filhos, dar a escola que eu não tive, né? Dar o brinquedo que eu não tive. Então foi a geração que começou aí já a mimar um pouco as crianças, né? Nós somos culpados um pouco do resultado das gerações futuras, viu? Autorresponsabilidade. Então é isso. E a geração X, ela trouxe de volta esse equilíbrio e por conta disso, é uma geração que se aproximou um pouco mais dos filhos. Tá? Então essa foi a geração de 1965 a 1981 e também teve como um conceito ali a base o medo, porque no Brasil nós estávamos vivendo ali a ditadura. Após a geração X veio a geração Y. A geração Y é de 1982 a 2000, a tal chamada geração do milênio, uma geração informatizada, né, de muitas informações, a tecnologia aí começou a avançar de certa forma, os trabalhos, a procura de formação foi mais pela formação tecnológica, então abaixou, né? Se você procura hoje um profissional de mão de obra, é raro isso, viu, gente? Porque quase que não tem. Os jovens quiseram partir mais para tecnologia, para youtubers, né? Ganhar dinheiro com youtubers, e foi aí que começou essa geração, uma geração muito bem informada, sempre conectadas e em busca sempre de novas tecnologias, certo? Depois dela veio a geração Z, que é a geração de 2000 para cá, tá? Assim, a história fala que a geração tem por volta aí de seus 25 anos cada geração, ok? É mais ou menos em torno disso, que é o que a gente está vendo aqui a diferença, né, de uma geração para outra. Então nós estamos em 2023, pode ser que essa geração esteja aí findando, não sei qual nome dará para a próxima, mas ok, paramos na geração Z. A geração Z é a geração que já nasce conectada, gente. É bebezinho que vem com o dedinho ali, ó, que já sabe mais do que eu e você juntos a mexer no celular. Então, uma geração extremamente conectada com o celular, com séries da televisão, no computador. Então, é uma geração que preocupa também. Por quê? Porque o que vamos colher, vamos saber só daqui a alguns anos. O resultado disso tudo só sairá daqui a uns anos, né? As consequências. Mas nós precisamos nos atentarmos, porque é uma geração muito voltada para si. Embora seja muito voltada para si, é uma geração de muitos conceitos de justiça, né, de igualdade, de lutas pela igualdade. E é isso, ok? Então, acho que assim, bem a grosso modo, eu trouxe para vocês os conceitos, as classificações de cada geração. Então, é a tradicionalista, a baby boomer, a geração X, geração Y e geração Z. De qual geração você faz parte? Como eu falei, eu faço da geração Z. Da geração X. Mas dentro da minha casa tem a geração X, geração Y e a geração Z. Da geração Y e a geração Z, essas duas gerações são mais conectadas. Só que as que ficaram para trás, da geração X para trás, pela evolução, por tudo que tem acontecido no mundo, tem havido um abismo, um distanciamento entre essas gerações passadas com a geração Y e Z. Isso é que é preocupante. Isso é que precisamos nos atentar. E é isso que nós vamos falar neste estudo de hoje. Por que nós precisamos prestar atenção nisso? Porque aquela frase, falar, parece que nós estamos perdendo essa geração, é bem real. A impressão que se tem é que de fato estamos perdendo, que eles estão correndo lá na frente, já quase sumindo de vista, e nós estamos ficando aqui para trás. E por quê? Por conta de muitos conflitos. Aí muitas vezes decide-se abrir mão. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que tem que acontecer com cada geração?
A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele é de geração em geração, Ele é bom de geração em geração, Ele é o escudo de geração em geração. Então eu quero já tranquilizar você de certa forma, para você não se desesperar com esse distanciamento, porque Deus é bom e Ele está no domínio. Ele está no domínio de geração em geração. Ainda que a gente possa, com os nossos olhos, contemplar tantas coisas acontecendo assim, tão absurdas, para nós, por exemplo, que para essa geração não é absurda, mas para nós, geração passada, sim. E como nós vamos encarar isso? Como nós vamos ver isso? Como nós vamos lidar com os nossos filhos, com os nossos netos? Nós vamos perdê-los? Ou nós vamos aproximá-los? E filhos e netos, se você está aí assistindo também, saiba que essa palavra também é para você. Eu quero entregar aqui algo de suma importância para a sua vida no final deste estudo. Então fique aí que nós vamos falar sobre isso. Por que então existem os conflitos? Bom, na sociedade nós convivemos, o ser humano é um ser sociável, então ele convive em sociedade, convive com todos no trabalho, na escola, na faculdade, nas igrejas, na família, e em cada lugar desse tem-se aí cada um de uma geração. E cada geração tem o seu conceito, tem o seu valor, como eu já mostrei para vocês, e cada geração quer fazer prevalecer, ali os seus valores, os seus conceitos, tendo eles como certos absolutos. E aí é onde gera os conflitos, porque você vai chegar numa empresa, por exemplo, tem lá o gerente mais antigo, ele falou, isso deu certo até aqui, nunca deu errado. Aí vem um novinho lá com uma inovação, uma tecnologia nova, e o velhão lá, desculpa a palavra, mas não, o tradicional, não vai aceitar, fala, não, mas tem medo, porque são valores diferentes, valores de segurança, porque o tradicionalista e o baby boomer, eles eram mais o tipo do cara que veste a camisa da empresa, e quando entrava na empresa, era para fazer carreira dentro da empresa. Hoje, gente, a gente não vê mais isso, o jovem não tá nem aí, se não deu certo aqui, ele sai daqui, ele vai para lá, por quê? Porque ele tem campo. Ele não é mais dessa divisão, já é empreendedorismo, não é empresarial. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E a questão também familiar, na casa, quem mora com você dentro da sua casa? O vô, a avó, o pai, a mãe, estão todos convivendo aí, filhos, netos, vivem harmoniosamente? Bem, as ideias de vocês batem? Claro que não. E como que geralmente a gente quer fazer valer a nossa ideia, Na imposição, por ser mais velho, então a gente quer impor. E não é este o caminho. Ok? Então os conflitos começam a existir aí, porque nós não estamos sabendo passar princípios e valores para essa geração. O que nós queremos fazer é imposição de valores, e isso é errado. E isso tem trazido durante toda a história da humanidade conflitos, guerras. E nós precisamos parar e tentar dar atenção para isso. E para isso eu quero definir com vocês. Vamos definir o que são princípios e o que são valores. O que são princípios? Princípio, a palavra já diz, é algo origem, O início, origem, tem ali um fundamento e é em qualquer lugar do mundo, do planeta Terra. Por exemplo, a água é água aqui no Japão. O princípio é H2O, isso não muda. Esse é um princípio substancial que eu estou falando. Justiça é um princípio abstrato, porque você não pega, mas você sente, você vivencia a justiça. A alegria é um princípio também, e isso é vivenciado, ok? E para falar de princípios, eu quero ler para vocês Romanos 14:17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é o quê? Justiça é um princípio. Paz é outro princípio. Alegria é outro princípio. Então, o reino de Deus, ele é formado por esses três princípios: justiça, paz e alegria.
Note que não está falando que é de amor. Por quê? Porque amor não é um princípio, amor é um mandamento. É uma ordenança, deve ser obedecido, certo? Segura aí. Bom, vamos lá. Então, assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Estes são os princípios. Continuando a trazer a definição sobre princípios. Então, nós vimos que os princípios, eles são na origem, né? E aqui eu quero abrir um parêntese para dar um esclarecimento, porque tem pessoas que não acreditam que existe Deus, né? E aí, como que eu posso explicar isso para essa pessoa que não acredita que existe Deus? O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, a água é H2O, isso aqui no Japão e em qualquer outro lugar. Se você não acreditar que é H2O, isso não vai mudar o princípio ativo, não vai mudar a formação da água. Vai ser isso, você acreditando ou não. Então é mais ou menos isso. Para aqueles que dizem que não acreditam em Deus, um Criador, não vai mudar o fato da existência dele. Hoje em dia, a própria ciência já está trazendo sinais da existência de Deus. A neurociência traz sinais. A história, em alguns eventos que ocorreram na natureza, alguns eventos, a Guerra dos 6 Dias, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver ali que aconteceu algo sobrenatural. E aí a história compreende como um fenômeno que de repente Deus interviu ali na história. E é isso, a própria ciência, a arqueologia tem comprovado da existência, da verdade da Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um livro que fala de Deus o tempo todo, que mostra Deus. E se a arqueologia comprova a Bíblia, é um livro que a gente tem que parar e dar atenção a ela, né? Entendê-la como, poxa, isso aqui tem valor, é verdade, eu preciso ouvir isso, ok? Então, fechando esse parênteses aí. Então, princípios é tudo que se origina ali, vamos dizer, no Criador, vai? Ele fez, então tudo se originou ali em Deus. O que são valores? Os valores, eles já são diferentes dos princípios, embora muitas pessoas confundem princípios e valores, tá? Princípios, como eu falei, eles são originados ali, vamos definir assim, originados em Deus, na origem, né? No início, no Criador. Os valores, eles já têm muito a ver com os relacionamentos humanos, né, com o comportamento humano. Os valores, eles são adquiridos no decorrer da nossa vida, já desde a nossa infância. O lar é o primeiro lugar que se obtém valores. Quando o pai fica insistindo com o filho, olha, você não pode mentir, tem que falar sempre a verdade. É um valor que está incutindo no filho. Olha, não pega o dinheiro do amiguinho, não pega e devolve a borracha, o lápis do amiguinho, não é para ficar com você, porque isso é roubo. É um valor que está ensinando para o filho, a honestidade, né? Então, assim, existe você honrar o próximo, você tratar bem o seu amiguinho, tudo isso são valores que a gente vai adquirindo lá na infância. Depois na escola, né? E aí você cresce e continua adquirindo valores até a vida adulta. Hoje eu ainda adquiro valores de pessoas que eu vejo que tem bom exemplo, que tem bons valores e que pode contribuir. Então, assim, os valores, eles são passados, né, de um para o outro. Na educação, no incentivo, ok? Na influência. A influência é algo que se passa muitos valores, e aí você tem que parar e pensar que tipo de valores que você está adquirindo. Então tá, sabendo já o que é valores e princípios, nós conseguimos, a partir de agora, a compreender melhor do porquê dos conflitos, certo? Se atente para isso que eu vou dizer agora. Quando eu quero colocar valor no meu princípio, eu corro um sério risco de praticar o princípio da forma errada. Bom, agora que você já sabe a diferença de princípio e valores, se atente para isso agora, porque você vai compreender do porquê dos conflitos, tá? Isso que eu vou te falar agora, você precisa saber disso, para que você, quando você estiver em um conflito, você possa saber que pessoa você está sendo neste conflito. O que você está usando neste conflito? Você está se baseando nos seus princípios ou nos seus valores? E eu vou te provar agora isso, narrando aqui, citando a própria história. Nós vimos a igreja cometer barbaridades em nome de Deus. Houve guerras em nome de Deus.
em nome do cristianismo. Houve guerras. Isso estava certo? Tinha-se um princípio por trás? Tinha-se um princípio por trás. Mas o que embasou esse princípio? Os valores. E aí entrou os valores religiosos, né, os valores tradicionalistas. E houve guerra. Um outro exemplo que todo mundo conhece, gente. Nosso próprio Jesus Cristo. Lógico, ele veio com essa missão de vir e morrer no meu e no seu lugar para trazer salvação. Ele veio com essa missão. Mas na humanidade, na época, no contexto histórico, tinha ali uma política, tinha governadores, tinham reis que tinham interesses políticos, tinham interesses de poder. E os sacerdotes, eles foram extremamente políticos. E também, baseado em seus valores, eles queriam ser extremamente zelosos. Certo? Só que pelo zelo, eles crucificaram Jesus. Este é um exemplo que eu tenho que trazer para vocês, para nós vermos este conflito de identidade e o que se é capaz de fazer quando se quer fazer prevalecer os valores, os conceitos de cada geração. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado, era para ser? Sim, era para ser. Mas se nós analisarmos a história, nesse contexto, né, humano, histórico, a gente vê os valores, as motivações humanas que aconteceram ali por trás deste movimento todo. E o que estava por trás de tudo isso? Os valores, certo? O valor do poder, o valor do zelo, da religiosidade. Então, esses valores estavam ali, tinha a aparência de um princípio que eles queriam zelar? Tinha, ok. Só que o que eles embasaram esse princípio foram seus próprios valores. E valores mudam. Eu tenho um valor, você tem outro valor. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor de segurança. E se o marido, vamos dar um exemplo rápido aqui e básico. A mulher tem valor de segurança, o marido tem um valor de sucesso. Se esse marido ele recebe uma promoção para ir trabalhar em um outro estado e essa mulher está grávida do seu primeiro filho e o sonho dela é ficar pertinho da mamãe aqui na cidade onde ela mora, morando do ladinho, vizinha da mamãe, e o marido chega com essa notícia de que recebeu a promoção, só que eles têm que mudar de estado, cara, dá crise no casamento. Por conta do valor de sucesso do marido e por conta do valor de segurança da esposa. Então vocês imaginam isso se dentro de um relacionamento acontece, imagine uma sociedade, numa nação, uma geração. Dimensionaram a situação, a questão do problema? E como resolver isso então? Gente, não tem outro caminho. A Bíblia nos apresenta um caminho. É o caminho da excelência. É o caminho excelente, é assim que Paulo fala, lá em 1 Coríntios 12, 31, que diz assim: procurai, portanto, com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Isso está em 1 Coríntios 12, o último versículo. E em seguida já vem 1 Coríntios 13. O que diz 1 Coríntios 13? Ainda que eu tivesse a língua dos anjos, ainda, né, que a gente tem, e não tiver amor, nada seria. O caminho excelente que Paulo nos apresenta, e que com certeza é o caminho que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente ande nele, para este tempo, para esta geração, é o caminho do amor. Se nós não entrarmos no caminho do amor, nós perderemos as próximas gerações. Nós precisamos entender que nós não somos juízes, nós não estamos para julgar, para condenar, para apontar erros e para dizer que somos melhores do que eles. Nós estamos para mostrar o amor, o caminho excelente. E quando eu paro para pensar nisso, eu consigo ver mais ou menos assim uma estrada que eu começo a trilhar de fato, a do amor, e este caminho vai me levar diretamente à porta do reino de Deus. E essa porta, quando eu adentro,
E como eu estou aqui ainda nessa humanidade, eu ainda não morri, não fui para o céu, então ainda estou aqui, mas eu já tenho esse acesso, porque a vida eterna já habita em mim, é o que a palavra diz. A partir do momento que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho a vida eterna. E quando eu adentro eu tenho acesso a este reino de Deus, porque Ele me dá esse acesso ao reino dele que é justiça, paz e alegria. Eu então consigo me adentrar na minha intimidade com Deus, no meu relacionamento com Deus. Eu adentro a este reino e eu atraio este reino aonde eu vivo. Então é um caminho de mão dupla. Eu vou e eu volto e eu compartilho. É isso que Deus quer que façamos. Quer que a gente vá até o trono da graça dele, receba dele. De graça recebeste, de graça dai. Receba dele essa justiça, receba a paz e a alegria. E em amor, compartilhe. Olha que coisa linda. Este é o caminho que precisamos entrar. E quando eu vejo isso, eu compreendo isso, eu consigo entender que todas as gerações têm o seu valor. E têm os valores do reino de Deus. Somos seres humanos feitos à imagem. Quando Jesus fala para orarmos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É porque o ser humano, ele almeja, o ser humano deseja isso. E nós podemos ver na história da humanidade, cada geração lutou, e lutou muito, por justiça, por paz e por alegria. Por justiça, quando essa geração luta por igualdade. Se eu olhar lá para trás, a luta por essa justiça vem de muitos anos. Pela igualdade dos índios, pela igualdade dos negros, pela igualdade das mulheres e agora pela igualdade dos gêneros. Quando eu olho para trás, eu vejo cada geração lutando por justiça, por direitos iguais. Eu consigo enxergar a geração lutando por paz. As guerras são feitas para terem paz. Paz o quê? No seu território, em casa, na sua casa. A paz, ela simboliza... Sabe aquela coisa de você chegar em casa e... Ai, que paz, estou em casa. Cheguei no meu lugar seguro, no meu porto seguro. Aqui eu deixo tudo para lá, estou em casa. É por isso que o ser humano luta. Por sentir essa paz no seu território, na sua casa. E se a gente olhar para trás, a gente vê muitas guerras por territórios, para que o ser humano se sinta pertencente. Eu tenho uma casa aqui nessa terra, eu faço parte disso aqui. Eu estou aqui na terra, então eu tenho um espaço para mim. É um princípio, e é um princípio divino. E depois nós temos a alegria. Gente, por onde que é que o ser humano sente alegria? É através das conexões, dos relacionamentos. O ser humano, ele se alegra quando ele se relaciona com Deus. Ele se alegra quando ele se relaciona com o próximo. O que gera alegria em nós é quando a gente está bem com os nossos relacionamentos, seja entre pais e filhos, o cônjuge, irmãos, amigos, colegas de trabalho. Quando tem um bom relacionamento, isso gera alegria no ambiente. Alegria de se relacionar com a natureza. Gente, que alegria que dá. Alegria de se relacionar com um bicho. Minha filha Laís fala que essa é a maior alegria dela. Ela ama os bichos. E a gente tem aqui um pitbull recente. Deu trabalho, mas olha, de fato é uma alegria. Gera, né? Produz dopamina quando você está com ele, assim. Então, esse relacionamento gera alegria. E você consegue então entender que cada geração luta por princípios e princípios divinos, justiça, paz e alegria. Só que por que então as guerras? Por que então tanto conflito? Justamente porque o que embasa cada luta, cada luta não são os princípios, são os valores. Quando cada geração coloca o seu valor à frente, dá ruim, dá conflito. Porque aquela geração quis lutar por justiça, mas baseado nos seus valores, e não levou em consideração os valores do outro. E valores, nós precisamos respeitar os valores uns dos outros, porque como eu já falei, cada um tem o seu valor. Agora, quando os valores são baseados em princípios, aí a história começa a mudar. Aí eu começo
a trazer para os meus valores princípios, porque princípios, como eu falei, é origem, então tem raiz, tem fundamento. Então, quanto mais eu fundamento os meus valores nos princípios, é mais garantido que haja paz, justiça e alegria. Agora, quando os meus valores, eles são formados já mais a partir de um pensamento mais egoísta, um pensamento mais liberalista, aí eu vou gerar conflito. Entenda, é lógico que na evolução da história, os valores tiveram que ir mudando, certo? Valores foram se mudando. O valor de uma empresa, por exemplo, para construir esse carro aqui, tinha-se lá o valor, um visionário que visualizava esse carro, via ele de um jeito, mas chegou um tempo que as peças já ficaram antiquadas, o desenho já não combinava mais com aquela época, e aí então o valor de design teve que mudar. Então mudou-se o valor de design para este design, tá vendo? Então existem essas mudanças de valores que contribuem, que acrescentam, e é a isso que nós devemos nos atentar. Agora, eu só posso fazer valer o meu princípio de forma correta, certo? Quando eu coloco amor nos meus princípios. Se eu colocar valor nos meus princípios, a minha luta não vai ser uma luta justa. Quando eu coloco amor nos meus princípios, aí sim se torna uma luta adequada. E como então, Daíse, viver este amor? Tá, eu quero entrar no caminho da excelência, que é o caminho do amor. E como eu ando nele? Romanos 12, 1 e 2. Deus falou comigo sobre este versículo. E aí, eu quero compartilhar com vocês agora a minha história pessoal. A minha história pessoal, eu vou compartilhar aqui agora com vocês, foi com as minhas filhas. Mas eu tenho uma que ela é mais questionadora. É a da geração Z. Essa geração é bem questionadora. E não aceita porque sim, porque não, tá? Esquece isso, porque isso não existe mais. É uma geração que odeia a hipocrisia. Então, para nós, somos líderes, você se é pastor, pastora, missionário, seja lá o que for, ou simplesmente pai e mãe, a sua vida é que tem que falar o coração do seu filho. Porque senão ele vai te chamar de hipócrita. Por isso, entre no caminho excelente, que é o amor, e pratique o amor. E como nós vamos praticar isso? Agora eu vou falar da minha experiência. Certa vez conversando com as minhas filhas, e eu tinha essa mania, sabe, de ficar criticando, condenando a geração delas. Eu falo, meu Deus do céu, meninas, por que eu não vejo vocês lendo a Bíblia, vocês orando? A minha geração é a geração de acampamentos, de intercâmbios. Nossa, a gente ia para as igrejas, a gente cantava, a gente orava, fazia vigília. Sabe aquela soberba no falar da minha geração? E o Senhor foi ministrando, foi me tocando, foi me cutucando, sabe? Foi me exortando. E eu falava, minha geração, vocês não fazem nada disso. Olha só a geração perdida. Vocês têm que fazer diferença nessa geração. Desse jeito não dá, como é que vai viver? Era assim que eu estava. Eu ficava buzinando na orelha das minhas filhas que o comportamento delas tinha que ser igual ao da minha geração. Até que certo dia Deus falou ao meu coração fortemente. O Espírito Santo me deu uma que eu fiquei tonta. Aí eu, é verdade, Senhor. Ele falou, você não está nessa geração para julgar, para condenar. Você está nessa geração para abençoar. Abra sua boca e abençoe a vida das suas filhas e dos amigos dela e da geração dela. Abra sua boca para abençoar. É para isso que você está aqui e para mostrar o meu amor. Eu calei, chorei horrores. E na sequência, depois dele ter me exortado, a minha filha também, numa próxima conversa, me exortou. Que aí eu ainda fui teimosa, ainda quis falar,
de uma forma mais mansa, mas ainda insistindo nas mesmas palavras. Olha, minha filha, essa geração, a minha geração ela fez isso, a minha geração fez aquilo. Eu usei um tom mais ameno, sabe? Mas as palavras foram as mesmas. E aí a minha filha olhou bem para mim e falou, então tá, mãe. Se a sua geração foi tudo isso mesmo, então por que vocês não ensinam a nossa? Aí foi outro tapa, né, gente? Aí foi outra... Acorda pra vida da Izzy. O que você tá fazendo aí? Aí eu respirei fundo e fui para os pés do Senhor me arrepender, pedir perdão para elas. E o Senhor então ministrou em meu coração Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo antes eu interpretava dessa forma. Olha, minha filha, você é santa, você é da igreja, não pode pecar, tá bom? Então, não se conforma com o pecado dos outros, não. Não acha que é certo o que eles fazem, não, tá? É errado, continue achando que é errado e não faça. Era assim. Hoje, depois de tudo isso que o Espírito Santo me falou, que minha filha também, a maneira como o Senhor me trouxe o discernimento dessa palavra é da Izzy. Veja o que já está conformado aí dentro de você. Veja qual é a forma que você já tem aí dentro de você, na sua mente. O que está quadrado aí, o que está informado, o triângulo, seja lá como for. O que está aí? A forma da religiosidade? A forma dos conceitos tradicionais? A forma dos valores dos conceitos tradicionais? O que está dentro de você já aí? Da Izzy, transforma-se pela renovação da vossa mente. Através da minha palavra, transforma-se. E foi onde eu fui buscar o Senhor, para que Ele me ajudasse a ter uma mente nova, uma mentalidade nova, onde eu pudesse me desfazer totalmente dos meus conceitos, dos meus valores e aprender a ter empatia pelo outro, pelos valores do outro e principalmente a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é caminhando em amor e no amor. A renovação dessa mente, ela virá quando você tiver essa consciência de que o amor é o caminho excelente. Os sacerdotes escolheram o caminho do zelo, da religiosidade. Jesus veio para ensinar o caminho do amor, para andarmos em amor. Não julgueis para não sejais julgados. É essa palavra que temos. Nós não temos mais nada a fazer neste tempo a não ser amar. Jesus falou, conhecereis que sois os meus discípulos se amarem uns aos outros. Apenas isso. Vocês não têm que fazer mais nada. Vocês vão cumprir todo o mandamento. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando a si mesmo e amando ao próximo. Assim vocês cumprem toda a lei. E o que nós estamos querendo fazer, meu povo? A gente quer ficar... julgando, condenando, criando tanta coisa em cima do que tem acontecido e não estamos vivendo o amor. Paulo também fala em Coríntios que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Use a tua boca para abençoar essa geração, para abençoar os seus filhos. Use a tua boca para abençoar. Não conseguiremos evitar muitos conflitos no mundo, mas no mundo ao seu redor, dentro da sua casa, você consegue, porque o meu lar já é prova disso. Hoje eu converso com as minhas filhas sobre tudo que vem acontecendo na humanidade, na geração delas, e elas que têm me ensinado. Quando você baixa sua guarda, você se iguala justiça, você não se acha melhor que elas, e ensina elas a não se acharem melhor que vocês, porque um
precisa do outro. Eu preciso que elas me tragam conhecimento do que está sendo essa geração para que eu aprenda a amar. Como é que eu vou amar um ser que às vezes eu vejo que fala, meu Deus, como assim? Aí eu tiro a roupa, vamos dizer assim. Eu me desfaço de todos os meus conceitos e valores tradicionais baseados em valores apenas, não no princípio e fundamentados no amor. E aí eu tenho que baixar minha guarda, olhar nos olhos delas e falar, então me ensina. Como que é? Como é que você está vendo esse próximo? Como é que você está amando? Como é que você está tratando com ele? E ela sendo ensinada. Mãe, não adianta você querer falar assim, você vai afastar ainda mais. Mãe, é assim que eu estou conseguindo trazer para perto. E a gente aceitar que Deus tem levantado essa geração. Nós às vezes ficamos tão preocupados, tão ali, mas como eu falei no início, Deus é o Deus de geração em geração, Ele está no domínio de geração em geração. E Deus prepara cada geração para viver esse tempo. E os nossos filhos, eles estão sendo preparados. Creia nisso. Abre mão dos seus conceitos e creia que Deus está no domínio. Entre no caminho da excelência do amor. E agora eu quero deixar algo, uma técnica, uma ferramenta para todos vocês. Principalmente agora falando para jovens, adolescentes e crianças. A técnica que eu quero entregar para vocês, a ferramenta, é a seguinte. Para cada sugestão, tenha uma vontade forte, ou seja, domínio próprio. Nosso cérebro, ele é altamente sugestivo. Sempre foi, sempre será. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Então, nós precisamos receber sugestões, certo? Para poder fazer a escolha. Então, quando você está numa loja, na vitrine, a vitrine está te sugerindo várias roupas. O seu olho, né? Que são os 5 sentidos que entram as sugestões. Então, seu olho passa ali pela vitrine, você olha, aí você então faz a sua escolha. A sua vontade passa a ser escolher então aquele que a vitrine te sugeriu e você gostou. Outra sugestão é a sugestão pelo olfato, por exemplo. Você está passando, nossa, que cheirinho de chocolate. Aí você lembra de jejum de chocolate. Mas aquela sugestão foi tão forte que o seu cérebro, chocolate. Aí a hora que você tem que exercer a sua vontade forte, o seu domínio próprio, é a hora que você fala, não, tô de jejum, não vou comer o chocolate. Entenda que a palavra de Deus diz que o homem, né, o pecado, ele vem pela concupiscência dos olhos, da carne, pela soberba. Ou seja, a vontade da carne, o desejo da carne, né, aquilo que eu quero fazer muito, essa é a vontade. E aí é nessa hora que você precisa saber exercer a sua vontade forte, que é o domínio próprio. Não seja uma pessoa de vontade fraca. Você já ouviu falar isso? Vontade fraca? Vontade fraca é aquela pessoa que não sabe o que é da vida, não sabe decidir, não sabe começar e terminar, para tudo no meio do caminho. É aquela pessoa meio Maria vai com as outras, é muito pela opinião, sugestão dos outros. É isso que é uma pessoa de vontade fraca. Então, para você, eu quero dizer o seguinte. Você quer treinar a sua vontade? Você quer, de fato, saber dominar-se a si mesmo? Porque, de fato, é importante você saber isso. Porque, senão, toda sugestão que vier até você, você vai acatar. Porque você não tem um parâmetro ali para poder avaliar. Você não tem um parâmetro que te faça ver, isso aqui não, isso aqui não é tão bom, não. Eu vou ficar com esse daqui. Então, você precisa treinar isso para você criar esses parâmetros. Essa vontade forte, esse domínio próprio, de na hora que vier a vontade, né? Na hora que você olhar, ou que você sentir no toque, ou que você sentir cheiro ou ouvir e algo for sugerido para você, antes que você embarque nessa, você precisa ter a sua vontade forte, que é o domínio. E a vontade forte não é a sua vontade de fazer o que quer. Não é isso, não. A sua vontade forte é uma vontade superior à sua vontade. É aquela que vai te dominar, é o domínio próprio. Tá? É o domínio próprio. E hoje, gente, a informação tá aí,
solta por todos os canais de comunicação. Informação é o que não falta, gente. Informação é o que não falta. Pai e mãe, você às vezes quer dar uma informação para o seu filho, mas ele já recebeu essa informação de várias formas, de várias maneiras, de vários lugares. Então a informação é o que não falta. O que nós precisamos capacitar os nossos filhos para que eles tenham competências de exercer o domínio próprio. É isso que precisamos ensinar os nossos filhos, exercitá-los, fazer com que eles treinem de fato e criem musculatura. E como é que eu faço isso, Daíse? É de fato entregando parâmetros. E aí sim entra os princípios. Não queira passar valores, passe princípios. Você passando princípios e passando em amor, você vai alcançar o coração do seu filho. Filhos, nós precisamos de vocês, assim como vocês precisam da gente. Não se acham autossuficientes. Não se acham que sabem, né, são os sabichões do pedaço e sabem tudo e não precisam mais da gente. Você precisa do seu pai, da sua mãe, precisa do seu avô e da sua avó. Vovô e vovó geralmente são os grandes intercessores da nossa vida. Então, nós precisamos saber que precisamos unir as nossas diferenças em um objetivo único, o amor. Treine a sua vontade forte, não a sua vontade forte, o seu domínio próprio, adquirindo o conhecimento. Qual conhecimento? Qualquer um? Não, qualquer um não. Leia Provérbios, leia os Evangelhos. 10 meses, Bíblia? Sim, Bíblia. Bíblia é um livro antigo, muito antigo, mas também se você for ver para lá de atual, serviu e serve e servirá para todas as gerações que passarem por esta terra. Ela ensina, por quê? Porque ela traz princípios do Criador. Ela tem princípios divinos do Criador para o ser humano. E se nós entrarmos neste caminho, a gente treina o nosso livre-arbítrio. A gente treina o nosso domínio próprio, faz com que o nosso livre-arbítrio seja controlado através do nosso domínio próprio. Então, quando uma série te sugerir, tá? Agora eu vou falar de uma forma bem clara aqui, tá, gente? Eu espero que todos me entendam. Quando alguém, quando for sugerido, né? Como eu falei, em tudo tem sugestões. Tudo, nosso cérebro é altamente sugestivo, ele vai acatar algumas sugestões. O que você tem que fazer? Veio a sugestão, opa, peraí, não. Eu senti essa vontade, esse desejo, mas é o seguinte, esse desejo, eu entendo que pelo fato de eu fazer parte de uma humanidade caída, pecaminosa, eu até posso sentir esse desejo. Pode ser que ele surja dentro de mim, mas esse desejo não me define. Esse desejo não diz quem eu sou. Esse é apenas um desejo. E eu tenho que saber me posicionar em relação a isso. Jovem, adolescente, estou falando com você. Você precisa saber se posicionar. Quando a sua está assistindo uma série e ela sugere lá um comportamento que você vê que tem sido um comportamento, né, habitual, um comportamento comum já em todos os lugares, ok, tudo bem, mas e aí o seu cérebro recebe aqui como uma sugestão para a sua vida. Aí você tem, não, peraí, gente, calma, cérebro, peraí, eu até olhei para fulano, senti uma certa atração, mas não, eu entendo que isso é a minha natureza caída, eu não sou mais assim, eu não tenho mais essa natureza, eu tenho a natureza de Cristo em mim, Cristo vive em mim. A partir do momento que você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Cristo vive, e então a sua vontade passa a ser fazer a vontade de Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado e a vida que hoje eu vivo para a glória do Pai. Então, como você tem vivido? Seus valores têm feito você fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões? E esses valores estão baseados em quê? Em princípios fundamentados no amor? Então, eu quero deixar essa pergunta para vocês. E para você, vovô, vovó, papai e mamãe, que vocês aprendam a amar. Ame essa geração. Abram a boca para abençoar. Tem um louvor lindo que fala, né? Eu não vou me atrever a cantar aqui não, mas você sabe que é a bênção, né? Que a bênção se derrame
sobre toda a geração, sobre os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Nós temos que abençoar já, ainda que eu não tenha neto, eu abençoo minhas filhas e os filhos delas que virão e os filhos dos filhos. Nós temos que abençoar. Entre no caminho do amor. Então você aqui compreende que cada geração é diferente. Cada geração tem seus valores, todas tiveram seus conflitos e hoje mais ainda, e nós estamos nos distanciando. E a única coisa que vai fazer parar esse distanciamento é o amor. O amor, e está sendo urgente o amor para todos nessa geração. Que possa nascer em nós, transbordar em nós este amor, pois foi para isso que nós fomos chamados, para amar. Vamos orar? Senhor, sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda fará. Pai, em nome de Jesus, estamos clamando para que o Teu Espírito nos encha de amor, para que possamos transbordar o Teu amor para esta humanidade, para que possamos ser os Teus braços que abraça, que acolhe. Que, Senhor, venhamos saber que o Senhor é o juiz e o Senhor é quem julgará cada causa. Não cabe a nós. A nossa missão apenas é amar. Que venha cair por terra todas as diferenças, acepções de pessoas, aquele sentimento de desprezo pelo outro. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, a fim de que possamos tão somente amar e saber que as demais coisas o Senhor está no domínio, o Senhor faz e o Senhor tem levantado nesta geração os teus filhinhos e as tuas filhinhas que serão boca para esta geração. Obrigada por isso, porque os nossos filhos serão boca para esta geração. Os nossos filhos é que saberão falar para as próximas gerações. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a continuar sermos auxiliadoras dos nossos filhos neste tempo, que são tempos difíceis, sim, tempos muito difíceis, assustadores até, papai, mas nós nos apegamos no Senhor, para que o Teu Espírito, que é o Consolador, nos conforte, nos console e nos anime a prosseguir nessa jornada, amando a Ti acima de todas as coisas, nos amando e amando ao próximo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Tati e Drica, e deixo disponível para vocês nos canais do Mães com Fé os meus contatos para caso você, mulher, deseja trabalhar aí o resgate da sua identidade, me procure. Um jovem também que queira trabalhar na jornada aí do seu propósito, na busca do seu propósito, estou aqui para te ajudar, tá bom? Faço palestras, dou treinamentos e eis-me aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.